Sem Tabu Podcast. Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tenho a honra de dividir essa bancada com a maravilhosa... Oiê! Pra quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, também conhecida como D Tremura nas redes sociais. E hoje nós temos um convidado muito especial. Tudo bem com você, Dr. Júlio Fernando? Tudo ótimo, o prazer é todo meu. Vocês são sensacionais. Adorei o espaço, adorei a companhia. Vou fazer uma observação. A Denise sempre fala que a gente tem um convidado muito especial. É igual o Faustão, né? Todo mundo... Mas o Dr. Júlio, ele é especial mesmo, tá? Porque você vai falar, eu vou falar, nossa, todo mundo é especial. De novo? É que a gente só chama pessoas especiais, é Com isso, certeza. né? Obrigado. Pra vir aqui tem que ser bom. E Dr. Júlio, pra quem não te conhece, quem que é o Dr. Júlio? Profissionalmente falando, eu sou um advogado que busca defender a família e a empresa. Isso é o que o meu escritório dedica tempo, atenção, material humano e dinheiro. É isso que nós fazemos lá. Atendemos de forma geral, tá? Antes nós atendíamos só as empresas, mas com um conflito com outro profissional que atendia a família dona daquela empresa, nós fomos obrigados a aumentar um pouco o leque de ação. E hoje nós atendemos as empresas e as famílias, normalmente, que são proprietárias dessas empresas. Mas, em razão da pandemia, acabamos atendendo de tudo, tá? Nós hoje temos... A semana passada eu tive uma explicação de um telefone que a pessoa comprou e não tinha mais a atualização do WhatsApp. Um negócio de R$400. E aí, como nós atendemos uma parte da contabilidade Rio Pretense, eles nos indicam a pessoa e nós orientamos ela, independente da questão contratual ou financeira. E nós temos negócios no escritório lá de multas de 9 milhões, 160 milhões. Então não tem uma regra muito específica para a questão do escritório. É um escritório acolhedor. Essa é uma grande diferença do nosso trabalho. E sem ser profissionalmente falando, você falou profissionalmente falando, e sem ser, o que você falaria de você? Eu sou um ser humano tranquilo, pai de 2 crianças maravilhosas, amante da leitura, que é um pecado, talvez meu principal problema, porque nunca sai da fatura do meu cartão de crédito a Livraria Planalto com os meus livros, porque eu ainda compro físico, e as mensalidades dos meus filhos. São coisas que eu não consigo ver fora do meu cartão. Mas eu sou um cara muito simples, muito tranquilo. A fachada que a profissão me impõe não é o ser humano que eu sou. Então, às vezes, quando eu vou me dirigir aos meus alunos, eu falo que eu estou advogado e que eu não sou advogado. Então, quando eu estou revestido do papel de advogado, a gente acaba criando ali quase que um personagem para trabalhar. E quando nós nos despimos dessa farda, desse uniforme, a gente é um ser humano um pouco mais suave, um pouco mais tranquilo, porque todo mundo me imagina muito brigão, muito defensor dos direitos, né? E eu sou o cara que não, tá errado o troco, a gente já saiu, deixa isso pra lá, vambora, não compensa. R$2 tá 6 o litro da gasolina, vambora. Não compensa. Então eu sou esse tipo de ser humano, sou um ser humano hoje mais tranquilo. Então você é advogado e também professor de direito. Você também dá aula para a faculdade. Dei aula em algumas faculdades antes da pandemia, em razão do processo de digitalização da pandemia. As faculdades não tinham infraestrutura adequada, nós tínhamos que fazer isso de casa e eu acabei abrindo mão do magistério para ficar só na advocacia. Certo. Pretendo voltar às aulas, mas quando voltar no presencial de forma 100%, que eu acredito que vai ser um pouco difícil agora. É, né? É um pouco mais difícil. E qual que é a importância do direito na vida das pessoas? Por que as pessoas elas têm que entender, ou elas têm que saber mais ou menos como que funciona? O que você poderia fazer? É claro que você vai vender seu peixe, né? Direito, eu defendo, vendendo peixe propriamente dito, eu defendo já um projeto em São Paulo, que toda família, toda empresa tinha que ter um advogado. Para tudo, sabe? Você elegeria uma pessoa... E quando você tivesse uma dúvida hipotética na compra de uma geladeira, ou porque você foi na loja e veio com risco, ou porque você vai fazer um contrato de locação, ou porque vai trocar o carro, esse distinto profissional lhe orientaria. Lógico, teria que procurar um profissional que saiba alguma coisa também, porque senão fica difícil. Tá? E preferencialmente que ele não te roube, que essa é a grande história do advogado. Não, ele me roubou, ele não sei o quê. Tá? Mas, no geral, assim, qual a importância? A importância é para que você não caia em golpes. Essa é a principal importância do negócio. Tá? Hipotético. Vou fazer um contrato de locação. O dono da casa me pede 3 meses de aluguel adiantado e um fiador. Não pode, são 2 garantias.
Não, ele me pediu os 3 meses de aluguel adiantado. É aluguel adiantado ou é calção? Porque se é aluguel adiantado, eu não vou ver esse dinheiro no final. Provavelmente ele vai compensar nos últimos 3. Se é calção, ao final do contrato ele tem que me devolver corrigido. E aluguel adiantado não é garantia. É só um acordo entre as partes. Então, para esses esclarecimentos que parecem bobos quando a gente sabe a diferença, eu acho que o advogado seria muito essencial. Vou comprar um carro. O que eu preciso? Eu estou comprando um carro da loja que está no nome de um terceiro e quem vai assinar o recibo para mim é um quarto. A garantia está onde? Aí o moço fala que já ele me atende para ver esse negócio da garantia, que eu posso fazer o negócio que está tudo bem. Aquele jeitinho, né? Aquele jeitinho brasileiro. Que a gente sabe depois. O do carro é ótimo, né? Porque as pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, não, mas eu quero processar o banco. Eu falei, que bom, eu também. Que bom que tem dinheiro, o banco. Exatamente. Claro, quero processar. Né? Quem tem... Vamos processar o banco. Mas o que aconteceu? Não, ele me vendeu um carro que está todo quebrado. Eu falei, o banco? O banco te vendeu o dinheiro do crédito. Quem te vendeu o carro foi um outro CNPJ, uma outra pessoa. Então você tem que cobrar as obrigações do carro dessa pessoa e as obrigações do dinheiro do banco. Não, mas foi o banco que fez. Não, o banco não fez nada. Pode até ter sido dentro da loja da pessoa. Mas o banco não está te vendendo carro, pelo menos não por enquanto que eu saiba. E dá muito mais lucro vender dinheiro do que vender carro. Né? Eu te empresto 50, você me devolve 75. É uma conta que às vezes a gente precisava fazer. E entender com quem é a relação. Isso, talvez esse é o principal problema nas nossas orientações. Essa questão do celular mesmo, a pessoa ali acariou o valor que ela precisava para comprar um telefone, comprou um telefone de um particular, o particular falou para ela que atualizaria o WhatsApp, que ela só estava comprando por causa disso, porque ela é uma diarista, na hora que foi ver não atualizava mais, que era um iPhone muito antigo. Né? Então esses detalhes, talvez uma conversa, só tirar uma dúvida, talvez facilitaria bastante. E a gente às vezes não consegue atender todo mundo. Tá? Todas as nossas indicações elas são orientadas e respondidas em suas dúvidas, sem exceção. Tá? Todo mundo que vai para o escritório é acolhido, se não é naquele determinado momento que ele chega, mas ele é respondido e é cuidado do problema dele, independente do contrato. Tá? Porque as pessoas têm comigo uma questão financeira muito difícil, porque doutor, eu não fui lhe procurar por causa do preço. Mas você nem combinou comigo, como é que você sabe do preço? Não, mas ele já olha pra você e fala, meu bem, caro, qualquer coisinha tá em 5 mil, tipo, só de ir pra lá. E eu ia falar isso, porque assim, você falou que toda família deveria ter né, um advogado, mas e aí? Tipo assim, às vezes as pessoas não têm condições mesmo. Sabe o que às vezes seria bacana? A gente junta a família, divide 100 para cada um e paga hipoteticamente para esse advogado um salário mínimo. E aí ele faz, hipoteticamente, um processo para essa família, declara as consultas quando precisar. E se você for cobrar pela tabela da OAB, a consulta está a 300 e poucos reais. A média que as pessoas cobram é R$150, R$250. Dependendo do escritório que você vai, a consulta é R$20 mil. Tá? Aí vai depender de onde você está navegando. A consulta no nosso escritório é R$1.200. Tá? Para sentar e a gente conversar 45 minutos. Então depende muito de onde você está navegando, quais as informações que você quer. Porque quando a gente passa a atender empresário, se você me perguntar alguma coisa da sua vida particular ou das suas relações comerciais, é mais fácil. Mas quando eu atendo o empresário, esse bicho é danado. Tá? Ele já tirou a consulta com um, já conversou no boteco com mais uns 3 que talvez não seja advogado, mas que sabe direito, porque todo mundo sabe direito, todo mundo é advogado. Né? É igual juiz de futebol, todo mundo tem uma receita. Né? É maravilhoso. Assim, o processo da minha amiga deu certo. Uhum. Eu, tá bom, pega lá o número, pega a sentença para mim, eu até copio o que está escrito na sentença para colocar no dele. Não tem uma regra, não é uma receita de bolo, né, que você vai fazer e vai repetir aquele processo. Do outro lado é um outro ser humano que vai julgar isso, representando o Estado, que é o juiz, e ele tem as experiências dele. Tem dentro do processo a livre motivação, e a livre motivação ele pode usar de qualquer forma. Uhum. Então, não vai ser tão simples, né? Se eu pegar um juiz trabalhista que sempre foi empregado, é normal ele ter uma tendência a defender os direitos do empregado. Eu queria falar depois sobre isso, vamos falar agora. Né? Vamos falar. Porque assim, a gente sabe que hoje ser empresário no Brasil é muito difícil. Sim. Porque é tanto imposto, né, tanta burocracia, né, que
né? Que às vezes fica até difícil a pessoa ela conseguir. Mas também a gente sabe também que ser trabalhador também é difícil, que muitos são explorados para ganhar um salário mínimo, e a gente sabe. E como ficar nessa... E você atende empresários. Atendo. Né? E eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas geralmente quem tem mais chance de ganhar é o trabalhador. É o trabalhador. E aí, como ficar nessa troca? Quando que o empresário tem razão? Quando que ele consegue provar que ele tem razão? E como que você consegue fazer isso? Em que situações que o ganho de causa pode ser do empresário e não do trabalhador, por exemplo? Quando foi instituída a Justiça do Trabalho, ela veio para esse momento dito social de amparo do empregado. Então, ela tem por princípios facilitar o empregado ao acesso à justiça, trazer isso para ele de forma mais rápida, porque a gente está falando de alimentos, se ele não receber, ele não come, hipoteticamente. Tá? Para o empresário, quando que a gente consegue fazer? Formalmente falando, quando ele cumpre as obrigações legais. Tá? Porque se não as cumprir, ele vai ter que pagar na Justiça do Trabalho, ponto. Não tem outra conversa. Tá? E na Justiça do Trabalho, mesmo que você tenha todos os documentos, há um princípio da verdade real dos fatos. Se o empregado, junto com outra testemunha, corroborar o entendimento, que o juiz entender que aquilo é a verdade e não os documentos, passa a valer aquilo. Então nós temos, o que eu sempre defendo com os meus clientes é que eles têm uma relação harmoniosa com os funcionários. Por mais que a hora que manda embora nada é harmonioso, mas que tudo seja tratado com muito respeito, levado de forma muito transparente. Tá? É importante isso. A Justiça do Trabalho, qual a dificuldade que nós tivemos? Esse processo de estudo do direito do trabalho, a gente passou pela Revolução Industrial, pelo êxodo rural, as pessoas saindo da terra e vindo para a terra urbana, do sítio para a cidade, sobrando mão de obra. A gente passou pelo processo de industrialização, todo mundo sendo massacrado. Porém, hoje já não é mais assim. Tá? Hipoteticamente, vocês têm uma empresa. E aí você contrata alguém. E quando eu contrato alguém, eu estou contratando as suas horas. Eu estou pagando por aquelas horas do seu dia. Tá? O salário mínimo no Brasil é pago por hora. A gente recebe por mês, mas a projeção, a formatação dele é por hora. Então, aquele tempo que eu estou contratando o seu tem que ser dedicado ao meu negócio. Tá? No meu escritório, nós temos uma brincadeira que quando eu chego, só se fala do escritório. Imagina quando você sai, aí é a festa, né? Eu penso isso às vezes também. Eu falei que eu vou começar a colocar imagem e vídeo no escritório, para vocês que estão ouvindo. Por que isso? Porque se o funcionário não fizer aquilo que você como empregador espera, é responsabilidade sua corrigi-lo de forma adequada, respeitosa e fazer com que ele produza. O que hoje acontece é que o funcionário, talvez com pouca qualificação ou com pouco de esperteza, ele vai empurrando o trabalho. E aí nós estamos num país de vantagens. Parece que é uma vantagem eu empurrar o dia sem produzir. Porque o pensamento é simples. Se eu não produzir, a empresa não ganhar, ela não me paga. E um dia ela fecha. Tá? Para o empregador, se eu não remunerá-lo bem e não cuidar dele bem, ele também cansa daqui e vai procurar emprego em outro lugar. Porque, em regra, quem é bom profissional não tem falta de emprego. Também não tem falta de emprego para quem não escolhe. Eu preciso trabalhar, mas só tem garçom. Vai lá e vê se ele te aceita, hein? Mas eu era servente pedreiro, não tem problema, é só trocar de roupa, vai lá ver se ele te aceita. Se você não fizer essa questão de escolher o trabalho, tem trabalho. É que em alguns momentos da nossa vida, talvez o ego profissional não deixe que a gente faça outras coisas. Tá? É que também você se qualifica, né? Tem você vai mudando os degraus sociais e profissionais. A gente não vai passar fome, né? Se tiver que... O que tiver que fazer, a gente vai fazer. Né? Mas sabe, eu vou falar de uma realidade, que eu trabalho numa empresa já faz 15 anos. Né? Bom, parabéns. E eu vejo, não estou falando da empresa, mas eu vejo da realidade dos meus amigos também, que assim, não tem essa realidade de empurrar pela barriga, porque a gente trabalha baseado em metas. Sim, você tem que fazer. E muitas vezes pela sobrecarga de trabalho. A Deus sabe quanto que eu trabalho. Eu falo, meu Deus. Então, assim, às vezes eu acho que é inverso. Assim, a minha realidade, eu não vejo que, por exemplo, que o colaborador quer empurrar. Só se eu...
eu dei errado, né? E olha, eu não tô entendendo. Não cheguei nesse tipo de empresa. Não, mas eu vejo o contrário, é mais a sobrecarga, assim. Então não sei se... Quer fazer tudo. É porque é logo claro pra que resolver. pro empregador, ele sempre vai querer que a gente faça mais. Sim. Por mais. Então, assim, acho que também tem essa questão também, né? Você Você tem consegue um ponto de olhar, mas você equilíbrio. consegue olhar. Porque assim, o seu cliente é Empresário. é o dono da empresa. Você consegue ter essa visão, assim, do outro lado e você Sim, consegue sim. falar assim, olha, aqui você tá errado. Ou não, é uma coisa, ó, Nós vamos reduzimos tentar. normalmente vamos algumas tentar. metas ou aumentamos a quantidade de material humano. O que acontece com a meta que ela é extravagante ou que ela é uma sobrecarga? Ela te cansa. E aí talvez você até cumpra a meta, mas a qualidade daquele serviço prestado não é a mesma. Então, às vezes, em vários momentos nós chegamos, precisa de mais mão de obra, precisa de mais isso, precisa de mais aquilo, ou ele precisa de um pouco mais de descanso. Tá? A gente é obrigado a fazer esse papel. Não é porque nós defendemos o empresário, nós falamos isso para os clientes, quando você vem para o escritório, às vezes uma parte do meu trabalho é defender a sua empresa das suas ações. Por favor, né? Você que tá errado. Às vezes o problema é o dono. Ele já está trabalhando, está trazendo gestores, está trazendo profissionais. Imaginamos que isso seja um conselho. Ele tem que ouvir. Não adianta só pagar. Não é um processo pro forma, eu tenho que aplicar. E essa é a grande dificuldade do empresário brasileiro. Eu não acho que ser empresário no Brasil é difícil. Eu só acho que é caro. E não dá mais para ser amador querendo ser empresário, porque senão você vai ficar com o nome negativado para o resto da vida. Hoje, a Prefeitura, o Estado e a União mandam seu nome para o protesto, pela falta de recolhimento de imposto. O nome sai do protesto em 5 anos. Ele sai do protesto em 5 anos, mas a dívida não. A dívida vai sair do processo de negativação, do serviço de proteção ao crédito, mas ela vai continuar no sistema. A dívida é perene, a dívida é infinita, é para o resto da sua vida se você não pagar. A dívida só tem uma forma, resolvê-la. Prescreveu. Pode até ter prescrito, mas há ação de conhecimento. Olha, você me deve? Devo. Então como é que você quer me pagar? É diferente de uma ação de execução. Você me deve e me paga em 3 dias, senão eu vou penhorar as suas coisas. Aqui tudo muito simplista, só para que a gente entenda a importância do cumprimento. Qual é a dificuldade do empresário nesse momento? Ele alça um voo de empresário, às vezes sendo empreendedor ainda. Que é importante declarar essa diferença. Eu tenho uma necessidade de manutenção da minha família, não estou tendo emprego e eu tenho algumas boas ideias. Então eu vou empreender. Eu vou vender trufa na faculdade, eu vou comercializar guardanapo, eu estou sendo empreendedor, eu estou tendo uma ideia, mas eu não tenho a formalização disso para ser empresário. Quando eu vou para a formalização, como deu certo no começo, eu não faço os trabalhos de pesquisa, eu não faço um levantamento de mercado, eu não pergunto se aquilo cabe ou não, se o meu cliente é aquele ou não. E normalmente um outro problema é que eu quero atender todo mundo. E aí atender todo mundo eu não faço um nicho de mercado, eu não defino protocolos, eu não sei como eu atendo. E aí vai dificultando. O empresário, ele acaba sendo manco em alguns pontos nesse sentido. E aí quando ele te contrata e te dá uma sobrecarga de meta, é porque ele também não fez um estudo do quanto você produz com qualidade. Ele pode ter feito um estudo do quanto você produz, mas não com qualidade. E a hora que isso começar a voltar, eu não sei qual é o seu trabalho especificamente, mas a hora que isso começar a voltar, o custo não compensa. Por isso que nós somos obrigados a falar para ele, olha, a questão do dinheiro que nós separamos para o jurídico vai ter que aumentar para o próximo ano. E aí a gente começa um jogo muito diferente que não compensa, eu te garanto. Tem que ter bastante conhecimento, né? Porque não dá... Não. É fazer uma análise, né? É um processo de análise. Por isso que a gente acaba brincando que nós somos mais acolhedores que outros profissionais. A gente tem uma visão um pouco mais holística da coisa. Porque assim, é muito fácil mandar. Tá? Eu tive durante muito tempo escritório em Goiás, escritório em outros estados que só atendiam empregados. E eu entendo desse procedimento. Tá? Você prefere atender quem? Empregado ou empregador? Eu, advogado? É. Eu prefiro atender o empregador que me paga Porque vista. paga mais. Eu fiquei imaginando, falei, olha, pelo menos você foi sincero, né? Eu fui pro direito por causa de dinheiro, né? Você não foi pra mudar o Eu não mundo? fui para mudar o mundo, porque eu gosto de justiça, nem nada disso. Tchau, boa noite, gente. Adorei esse podcast. Mas que ótimo, né? Que na verdade a maioria das pessoas pensam assim, né? Talvez não fale. Talvez não fale. Eu acho que isso é um pouco velado. Eu já era profissional numa outra área, eu já dava aula em outra área, e aí, em algumas conversas, me propuseram o direito, eu aceitei,
Comecei trabalhando com direito em política, gostei do que eu vi, não gostei com quem eu trabalhava. Direito mas em política, como que é isso? A gente adora a política, já falou de política, né? Hoje eu não atendo mais prefeitura, então está numa vantagem. O direito dentro do processo político é o direito eleitoral. E aí nós orientamos os candidatos àquilo que eles podem ou não podem fazer. Tá? Esse é o ponto do direito eleitoral. O direito para dentro da política é o direito administrativo. Quando você ouve a expressão CCJ da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse profissional analisa os projetos quando ele está na Câmara dos Vereadores, que é o caso do seu convidado anterior, do maravilhoso Éder, e aí ele fala se pode ou não, se tem viabilidade ou não legal do projeto. Tá? Porque, em regra, os projetos não podem trazer despesa para o município. Olha que engraçado. É uma das regras. Mas... E quando você está no executivo, que é na prefeitura, você também vai analisar com o prefeito quais são as ações ou as ponderações que você precisa fazer. Estando dentro do departamento jurídico da prefeitura, aí você se lascou. E vai aparecer para você desde multa de trânsito, hipoteticamente que a GCM se lhe aplicou, até uma indenização porque a árvore caiu, ou porque a poda não aconteceu do jeito que queria. Então é um campo muito diversificado. Mas, em regra, o eleitoral para orientar a campanha política e o administrativo para orientar as ações do poder legislativo e do executivo. Já que você gosta de política, é uma coisa que é ótima falar, né? Quando você vê uma lei, eu falo isso para as pessoas, elas parece que não entendem o processo. O legislativo é feito para criar essas leis. E é escrita por um advogado. Então, se você lembrar para quem que você votou, e entrar no site da Transparência, ou no site do Senado, ou no site da Câmara, e ver quem trabalha para ele, você vai ter uma noção de quem são os profissionais que estão criando aquilo que você vai ter que respeitar depois. É que a gente não tem memória. A gente não vai atrás, não procura. Não lembra nem quem votou, se duvidar. Às vezes a gente brinca, eu defendo há um tempo o que eu chamo de política de acesso. A gente vai participar de política? Hoje, particularmente, eu tenho o geriza de política. Eu quero estar longe. Não pela política, mas pelo processo, pelo meio. Mas eu tento lembrar em quem eu votei e eu tento ter acesso a quem eu votei para pedir determinadas coisas que seriam em prol da comunidade. Tá? Porque se você for pedir para você, também não precisa lembrar para quem você votou, senão é outra vantagem que você está querendo ter. Vira nada. Mas seria interessante você lembrar, ou pelo menos para saber o que aconteceu. Né? Eu trabalho dentro do social para o PCD e aí nós tivemos uma avalanche de processos em razão quando Dória cortou o direito do IPVA. No meu escritório tem um monte de ações nesse sentido. E aí a OAB vem e fala, você está captando. Eu falei, não estou captando não, eu já ajudava esse pessoal. Eles só me procuraram porque me conhecem. Vocês não estão fazendo nada pelo problema de vocês. Tá? Eu não estou batendo na porta de ninguém perguntando se quer entrar com o processo. Eu nem tenho tempo para isso. Tá? Então, assim, você vai fazendo alguns movimentos. Só que se você não lembra, não tem como. A hora que a gente sentou para definir uma estratégia, não só de processo, por isso que é uma coisa mais global, falei, olha, bacana, o processo vai ser legal, vai demorar e provavelmente nós vamos perder. Mas é importante entrar com o processo, para que o Poder Judiciário tenha ação nisso, o Ministério Público dê ação nisso. Tem uma visibilidade, Exato, né? É importante. Tanto que o Ministério Público fez uma ação pública coletiva em nome. Tá? Porém, ainda não saiu nenhuma resposta, nem das minhas, nem do Ministério Público. Mas é importante ter. E a outra movimentação? Vamos fazer uma articulação política. Quem que é seu candidato? Quem é o seu? De uma sala de 30, 3 lembravam. Olha, fica difícil a gente falar com o vereador, que vai falar com o deputado, que pode atormentar o governador, se a gente não sabe em quem a gente votou. E aí nós somos massa de manobra de alguns políticos oportunistas, espertos, que pegam essa bandeira, a levantam e falam, eu defendo isso já há algum tempo, eu vou correr com vocês daqui para frente, vamos para cima, mas é só para levantar mais um público. E você pode também ir procurar qualquer vereador, porque ele tem que, teoricamente, te representar, né? Sim. É que se você tem aquele que você mais confia, mas... Se você já tem um que já tem acesso, ele vai te receber. Às vezes, se você não tem acesso, ele nem te recebe. Eu LGBT, vou pegar um conservador lá e você não vai nem passar pela porta, né? Quem que é? O Alexandre, que tá lá nos protestos, mas não. Já fala que eu não tô. E é bacana isso que você falou, né? Entre o conservador e o público mais liberal, digamos assim. Porque não há um ponto de equilíbrio, né?
Eu venho tentando essa conversa já com algumas pessoas, e eu sou conservador, mas eu não sou desrespeitoso. E aí eu acho que é o ponto de equilíbrio que nós não temos. Falta um pouco de diálogo, né? Falta. Atualmente todo mundo grita, conservadores e progressistas, e ninguém se escuta, então fica todo mundo na sua bolha. E por que você se entende como conservador? O que para você isso faz mais sentido? Na verdade, para mim não faz muito mais sentido as explicações. O que nesse momento me faz sentido é o processo pelo qual eu passei, principalmente na escola, e eu estou voltando à questão aqui das crianças, dos meus filhos, onde a proposta mais liberal, mais progressista, era uma proposta mais didática. E aí, no meu ponto de vista, ela não deveria ser tratada com crianças naquela idade, de 8, 9, 10 anos. Aí era uma dificuldade. E eu tive a infeliz experiência de, quando secretário de uma entidade social, ter tido um problema com uma parte mais liberal da instituição, e isso acabou tratando de alguns abusos depois. Isso, para mim, me atrapalhou um pouco. É quase que a mesma moeda do advogado que rouba o cliente, e aí eu fiquei um pouco com aquele receio naquele momento. Tá? Mas não generalize, por favor, de tá? Nenhum, Porque de jeito a nenhum. gente é legal, né, Dê? O Éder trabalha comigo. Ó. Tá vendo? Isso que é importante, né? Esse diálogo. E, doutor Júlio, assim, é muito comum, assim, direito familiar, né? As pessoas Sim. gostam e se interessam muito por direito familiar. Às vezes as pessoas não têm noção dos direitos que tem. Por exemplo, a mulher que foi dona de casa ali a vida inteira, ali ajudando o homem, cozinhando para ele, arrumando a casa dele, e só o homem trabalha. E aí, quando eles se separam, ela tem que ser assistida, né? Ela tem os direitos, né? Ela tem direito a alimentos, em alguns casos alimentos ad eterno, até ela ir embora, falecer. Há alguns momentos até ela se reinserir no mercado de trabalho. Tudo isso vai estar muito ligado ao que eles amigalharam de patrimônio. Tá? Às vezes esse homem mais antigo, ele achava que só ele trabalhava, mas ela estava em casa, trabalhando, cuidando das crianças. Trabalha até mais, né, as mulheres? Na minha opinião, bem mais. Porque eu faço esse processo, né? E às vezes eu até comento com alguns amigos, esse negócio de ser pai e mãe é muito chato, tem que cozinhar, levar para a escola, lavar a roupa, trem chato do caramba. E falou, doutor, o senhor ainda paga, né? Rapaz, eu pago, mas eu faço algumas coisas, por isso que eu tô falando que é chato. Falei, imagina quem faz todo dia. Falei, nossa, deixa eu reclamar o meu momento. Quando eu morei sozinho, eu dei valor pra minha mãe, viu? Porque lavar louça todo dia, tipo, não desaparece a louça, tem que ficar lavando e suja, o chão e tudo. Não, quando eu morei sozinho a primeira vez, eu fui discutir com o dono do apartamento. Falei, não tem alguma coisa errada. Falei, o que foi que tá errado? Falei, esse tanque. Na casa da minha mãe eu colocava a roupa ali, depois parava lá dentro do guarda-roupa, limpa. É isso, né? Alguma coisa. Não, tem alguma coisa errada com esse seu apartamento, meu amigo. Falei, tem sim. Você. O senhor tem uma vergonha na cara e vai fazer alguma coisa. Falei, não é possível, na casa da minha mãe tudo funcionava. Eu não sei porque eu quis sair da casa da minha mãe até hoje. E olha que engraçado, porque nós somos homens. Aposto que a Denise, ela já saberia fazer tudo isso, mas né? eu faço. Tá vendo? Agora a gente, né? Nasci aprendendo a fazer. Doutor, então, aí falando nessa questão de homem e mulher, né? Por exemplo, eu vi acontecer, está acontecendo recentemente com um casal de amigos. Ela empreendedora, empresária super bem de vida. Ele professor. Ele deixou de dar aula para cuidar. Eles tiveram uma filha. Ele, o homem, deixou de dar aula para ir cuidar da menina. Sim. E a mulher ia trabalhar. Então, ele ficou sendo dono de casa. Aí, agora, recentemente, eles se separaram. Ele está pedindo pensão para ela. Ele tem direito? Ele tem direito. Nesse caso, provavelmente, ele vai ter direito à pensão até ele se reintegrar no mercado de trabalho. Hipoteticamente, 1 ano, por exemplo. Tá? Até que ele volte ao mercado de trabalho. Tá? Ele tem direito, sim. Da mesma regra que eu tenho direito, a mulher tem direito, o homem também tem. O que muda muito são os tipos de casamento. Qual é o regime de casamento que você escolheu? E às vezes você escolheu um regime que é um pouco mais travado, de separação total de bens. E aí a hora que você vai pedir auxílio num processo de separação total é um pouco mais engessado. Tá? Mas o direito existe sim, demandaria de uma análise um pouco mais pormenorizada nos documentos, mas em regra você pode pedir. Tá? Isso sem... E ele também teria direito à empresa, teria direito ao que ela está ganhando, teria direito ao que eles compraram. O regime é de comunhão parcial, quando você não escolhe nenhum. Isso quer dizer que tudo que vocês adquiriram do casamento para frente é compartilhado entre os dois. Então, assim, se ela abriu a empresa e está dando certo, metade é dele.
Não, eles não são casados no papel, vivem no sistema de união estável. Regime de comunhão parcial. O que aconteceu dentro do processo de união estável, metade de cada um. Tá? O grande problema é a efetivação do direito. Essa é a dificuldade. Pensa comigo, ó, vamos criar aqui um exemplo didático. Meu carro está ali fora, parei próximo à guia, ele está regularmente estacionado. Alguém bate nele. Passa na cabeça de todo mundo que quem bateu no meu carro tem que me pagar. Tem que me indenizar dos prejuízos que ele me causou. Isso, é o lógico. É o lógico, tá? E aí, até aí o direito de todo mundo funciona, tá? Quando começa o problema? Por onde, qual é o caminho, qual é o processo? Como é que eu cobro isso na justiça? Tá, hipoteticamente meu carro está ali e o prejuízo foi de R$20.000. Eu posso fazer um processo mais rápido e no juizado especial cível. Ótimo, até 40 salários mínimos ele vai me atender. Não, meu carro está ali e o prejuízo foi de 200 e tantos mil reais. No caso do seu carro, né? Porque ele é advogado, tá? Tipo, atende empresário. Então, né? Então, eu teria uma outra esfera para buscar. A dificuldade está nessa efetivação. Como é que eu vou buscar isso? E aí a gente vem para o advogado e às vezes eu conheço um determinado advogado que não tem aquele tipo de experiência e talvez em razão da amizade, do preço, da gentileza eu faço com ele. E ele começa esse caminho errado. E aí quando eu começo isso errado, por mais que eu consiga efetivar, demora muito mais tempo. Porque a pessoa que contratou o profissional que talvez conhece um pouco melhor o caminho, ela vai te levar para frente. Ela vai te levar uns 4 anos no processo. Não. E aí chega um momento que a decisão ela não tem uma efetividade material na sua vida. Porque pensa nesse caso, se eu conseguir só daqui a 2 anos ter a sentença, e isso é possível, tá? Como é que ele vai comer se ele precisa? E aí quando eu sair daqui a 2 anos, eu falo, desculpa, os alimentos eram para X tempo, já passou 24 meses, ele não tem mais necessidade assim de ser inserido no mercado de trabalho. E aí vamos para o social. Eu vou lá no Facebook dele, no Instagram, puxo uma foto que ele está trabalhando, uma que ele está saindo, que ele está bebendo, que ele está posando, porque todo mundo faz isso. E aí vamos lá. Olha, ele já está reintegrado no mercado de trabalho, já não tem mais necessidade disso. Perde-se a necessidade. Entendi. E aí eu acabo perdendo o direito junto. Tá? Não é só uma relação de justiça, é uma relação de direito. E eu jogo o processo que necessitar para que o direito aconteça para quem me contrata. Sem véu. Manda esse vídeo pra ele, ó. Pra ele já, ó. Se liga. Eu sou mais amiga dela, não posso. Então, ó, bloqueia ele. Bloqueia ele. Mas é mais raro, né? O homem ficar cuidando da prole e a mulher sair pra trabalhar. Não é o Hoje tem usual, não é o acontecido comum. Hoje tem bastante, Mas acontecido. ela só hoje tem conseguiu acontecido porque ele bastante. ficou. E ao contrário também, né? Também, o cara só exato. conseguiu que a maioria das vezes porque a mulher tava lá dando todo o suporte. Né? A família, o casal, um apoia o outro, né? O que tá em casa tá apoiando o que tá saindo pra trabalhar. Esse reconhecimento que é importante, né? Aí quando você está fora, às vezes você pega algum conhecido, alguém ali, e ele fala para você que é você que está trabalhando e não a pessoa que está em casa, né? É muito fácil cuidar da vida dos outros, né? Em 5 minutos você faz um diagnóstico maravilhoso, passa 50 anos da sua, você não conseguiu se resolver. Exato. Né? Não sai do armário, não resolve a profissão, não sabe o que é, o que não é. E aí, como que na vida do outro você consegue? Né? É muito fácil dar pitaco quando o problema não é com você. E aí a gente acaba ouvindo, sou eu que faço, sou eu. E aí acaba ficando só um umbigo na relação, né? A gente esquece o outro. Esse é o grande problema. E às vezes é até por isso que acaba a relação, né? Que acaba o casamento. Outras As questões pessoas também. cansam, né? Outras questões também da família que sempre dá rolo é herança. Essa é maravilhosa, né? E pensão. Herança e pensão é uma coisa que, gente, como que pode, né? Herança é um negócio maravilhoso. Eu adoro herança. Quem tiver alguma coisa de inventário pode levar. Eu Você adoro gosta fazer mesmo, né? inventário. Porque fica uma coisa... Nossa, acho fantástico. Primeiro que eu adoro ver o povo se degladiar, né? Eu acho fantástico ver o ser humano brigando. Porque o dinheiro não é nem dele, teoricamente, Gente, né? também Sim. sou chegada num barraco, adoro. Nossa, eu sou chegado num rolo. Tem gente que me contrata e fala assim, doutor, senhor fulano, tal fulano foi que o senhor gosta de um rolo, eu vim contratar porque o senhor não precisa do processo. Se essa é a indicação, o senhor quer fazer o processo, o senhor quer. É isso mesmo, eu quero fazer o processo. Então tá ótimo, senta aqui, vamos conversar, paga esse talão de cheque. A herança, a dificuldade é que as pessoas que estão mais próximas daquele que foi, acham que têm o direito. Tá? E nesse termo de herança, olha que coisa maravilhosa.
O casal, no regime de comunhão parcial, quando ele ou ela falece, o cônjuge falece, ele tem a meação, metade é dele, metade daquilo que ficou é dele. A outra metade vai dividir entre os herdeiros, e os herdeiros são os filhos. Tá? Dividindo com os filhos, este mesmo cônjuge vem na relação dos filhos como herdeiro, e ele divide o quinhão da herança. Por isso que entender do processo é importante. Isso não faz nenhuma diferença. Hipoteticamente, o casal tinha uma empresa, e essa empresa é gerenciada por quem tem 50% ou mais. Se eu tenho a meação, 50% é meu, os outros 50% é do meu filho. Eu tenho um impasse na gestão. Se eu tenho a meação e participo do quinhão hereditário, eu não tenho mais impasse nenhum na gestão, eu que mando na empresa. Faz sentido. Resolvo a vida de muita gente, Exato. facilitando o processo. E evitando processos futuros para Exato. ver quem que vai mandar ali na bagaça. Exatamente. Uhum. E na questão da herança, uma coisa que acontece muito, talvez para essa pessoa que está mais perto, que cuidou hipoteticamente se a pessoa que foi embora estava doente, a pessoa que foi embora antes de ir, lógico, né, Juliana, pensa como é que saem os alunos. A pessoa que foi embora, ela pode, daquela parte dela, doar 50% para ele, o que nós chamamos de patrimônio disponível. E os outros 50% fica reservado para o que nós chamamos de legítima, que é aquela herança obrigatória. Então, hipoteticamente, eu tenho 2 casas, eu posso ir lá e doar para aquela pessoa que me cuidou, para uma filha que me cuidou, para um filho que me cuidou, e o que vai entrar na divisão é só a outra casa. E aí começa a briga. Porque quem não participou não sabia o trabalho que dava. E não entendia que essa filha que cuidou, às vezes, deixou a vida para cuidar da mãe e do pai. E ele estava lá cuidando da vida Ou às vezes dele. ele não quer dar pra filha que cuidou, quer dar pro vizinho que é amigo dele. Ele pode. Tipo, então, 50% do que entendeu? ele tem, ele pode dar para qualquer um. Ele pode, para o amigo de pesca, para qualquer um, ele pode. Para uma instituição de caridade, para a igreja. Então, né? É complicado. Quando mexe com dinheiro, né? Você viu, por exemplo, o Gugu, né? O Gugu morreu. Nossa. A herança dele, porque a mulher... Não era a mulher dele. Era a mãe dos filhos, né? Parece que ele não deixou nada. Aí ela já entrou, aí os filhos também já tá... Nossa, não tô nem se falando. Eu falei, gente, no final, toda essa estrutura foi pra separar toda a família, né? Acaba Então- diluindo ainda mais. E os filhos estão contra a mãe, né? Agora, pela última informação Não, que eu contra a tive. Porque ela tá pedindo uma parte que seria deles, né? E o namorado também entrou pedindo. Aí vai E o ficando pior é que é um grau tanto de dinheiro, dá pra dificuldade. separar, dá pra Dá todo pra mundo e ainda todo sobra. mundo. A gente, né, que é pobre, que nós qualquer, tipo, 50 mil reais vai ficar feliz. Agora eles não, gente. Todo, né? E eles poderiam fazer esse acordo. Só que o judiciário não pode. Entendi. E o judiciário não pode propor, né? Ele Não propõe. orientá-los? Não, ele não pode orientar. Não. Não, ele pode Uhum. propor. Uhum. Olha, vocês podem ponderar as relações, tá? Mas orientar ele não pode. Uhum. O judiciário só pode fazer aquilo que você pede, no formato que você pede e na proporção do que você pede. Senão ele está fazendo não além pode do se pedido. envolver, Extra-pedido. Entendi. É um princípio, ele está entre as partes, É ético, porém né? acima delas. Uhum. Então eu posso Entendi. analisar o que está acontecendo, sugestionar situações para ambos, mas quem tem que resolver é vocês. Entendi. E eu garanto para você que o juiz adora o acordo. Ah, É menos trabalho para ele, né? não vai ficar parado lá. e Olha vai... que engraçado, ó. Além de ser menos trabalho para ele, não atrapalha o processo de promoção dele. Os amigos funcionários públicos vão ficar doidos agora. Conta tudo, Por né? quê? Me explica. Ele tem uma produção. E aí na sentença ele tem um número de reformas ou não, ele tem um tempo de trabalho ou não. Você acha que eles não têm meta? Não é só o trabalhador que tem meta, não. Então aí, como mais acordos eu tenho, mais processos resolvidos, mais fácil isso, né? Menos impedimentos, digamos assim. Então o juiz adora esse procedimento. E lógico, muito menos trabalho. Eu resolvi em uma audiência de conciliação, deu super certo. Ótimo. Você economizou 4 anos da sua vida de processo. Não resolvi. Se prepare, vai ter outras audiências, outros documentos, outros isso, outros aquilo. Para o advogado. Para o advogado é mais um processo. Para o advogado que não se envolve emocionalmente com o problema do outro, é um processo. Alguns até se envolvem, né? Mas para quem trata como profissão, é mais um processo. Mais um número. Né? Exato, e quando que você vai cuidar disso? Lá no meu contrato particularmente fala isso. Eu olho o processo quando há uma publicação oficial. Não tem nenhuma publicação. Não faz sentido nenhum eu ficar olhando o processo. Não tem o que eu fazer dentro do processo. Porque as partes se manifestam num processo
quando elas são chamadas e dentro de um prazo. Se eu ficar atravessando esse procedimento, eu crio embrólios no processo que vão demorar ainda mais, ou às vezes o próprio cartório não regulariza aquilo. Fala, não vou considerar isso porque está fora do tempo. A gente usa a expressão de intempestivo. Então, se está fora do tempo, eu não sou obrigado a analisar. E aí ele vai lá, publica e eu tenho que fazer novamente a mesma coisa. Tá? Tem um procedimento. Esse é o grande problema. A gente tem que entender do processo, não só do direito. Tem uma outra questão também, vamos aproveitar tirar tudo. Eu não sei se é a sua área, mas é do direito penal. Sim. Muitas pessoas falam assim, quando vai falar de direito penal, que a justiça é muito lenta. Né? Porque até a pessoa, sabe? Você concorda com isso quando a gente fala de direito penal? Ou não? Porque aí a pessoa vai presa até ser julgada e aquela coisa que aí acaba caducando. Isso aí não vou falar mito, porque eu não gosto dessa palavra. Né? Mas assim, é verdade ou não? Eu posso começar dando uma opinião pessoal? Claro que você pode tudo. Então, assim, se a pessoa está envolvida com uma relação de direito penal, provavelmente algum ilícito ela cometeu. Então, ela deu causa ao início do processo. E além de dar causa, ela deu causa de forma mal acabada, né? Porque ela foi pega. Porque além de fazer, faz não. A gente não... Além de fazer errado, faz mal feito. Faz errado, não salva nem o dinheiro do advogado, né? Fez, não paga nada. Fiz por esporte, eu gosto de roubar por esporte. Meu amigo, vai roubar, pensa no advogado. Olha, ele vai trauma isso, é trauma isso. Mas tem advogado de porta de cadeia, tem advogado público, né? Tem, sua sorte. Tem sim. Mas voltando à questão do direito, na questão da lentidão, nós voltamos para o processo. O processo, as partes do processo é quem entra com o processo e contra quem se entra. Então, quem pede alguma coisa e contra quem se pede. O processo para quem pede começa quando eu distribuo o processo. Então, começou para mim. Quando você receber, o processo começa para você. E aí isso vai dando um impulso. Voltado para o direito penal. O processo começou para ele quando ele praticou o ilícito e foi preso. Boletim de ocorrência, inquérito policial, denúncia pelo Ministério Público. E o Ministério Público, nesse momento, no direito penal, ele faz às vezes de advogado. Porque em outros momentos, por exemplo, nas ações de alimentos, uma criança requerendo alimentos do pai, o Ministério Público faz o papel de fiscal. Então, ora ele faz papel de fiscal e ora ele faz papel de advogado. Nesse momento, ele está fazendo papel de advogado, como se fosse um advogado. Um advogado do Estado. Tá? Hipoteticamente, ele tem muito mais processo do que um advogado particular. Então, ele cuida de muito mais coisas. Ele ingressou com o processo, a pessoa está presa. Até ela conseguir o advogado entrar no processo, demora. E esse tempo da demora também é responsabilidade daquele que praticou o ilícito. Tá? O andamento, o processo é toda uma forma de garantia para a gente assegurar princípios constitucionais que nós chamamos de contraditória e ampla defesa. O promotor fala, o juiz fala para o advogado da outra parte falar. O advogado da outra parte fala, o juiz fala para o promotor falar. E quando eles param de se movimentar, o juiz se pronuncia. Por isso que demora. Mas o que é o nosso problema? Falta de material humano. Excesso de processo. Se nós tivéssemos mais funcionários, o procedimento judiciário andaria melhor. Eu garanto para você que mesmo no processo de pandemia, que mesmo no processo eletrônico, que é uma outra conversa fiada, tá? Porque se não tiver o ser humano do outro lado autuando, dando andamento, apertando o botão, não vai nada. Tá? A forma com que nós distribuímos ou protocolamos é eletrônica. A forma com que o processo anda demanda de um ser humano. Tá? E tem pouco ser humano trabalhando, tem poucos profissionais. E os que estão lá carregam o Poder Judiciário na costa. Eles fazem todos os esforços possíveis e imagináveis para que os processos andem. Uma vara é mais demorada que a outra em razão do procedimento. Tá? Mas eu sou obrigado em concordar que é demorado. É um pouco demorado. Mas a gente tem... Qual é a brincadeira de você contratar um escritório e ter um defensor público? O defensor público é ótimo. Tá? Ele vai peticionar dentro dos prazos e fazer as questões todas processuais. Quando as pessoas me contratavam na política, e nós trabalhávamos com honorários de 6 dígitos, 7 dígitos, eu tinha condição de parar uma equipe para estudar aquilo. E eu só fazia os processos de correção, que é o que eu faço até hoje, né? Graças a Deus. Eu só olho o que os outros fazem. É mais fácil.
tá? Hipoteticamente, num processo de falência, eu tenho a condição de pegar um profissional meu, sediar ele na comarca onde está correndo o processo de falência e fazer ele virar um pedinte do Poder Judiciário. Ah, doutor, é tudo eletrônico, não tem problema, imprime e leva para o cartorário. Amigo, vamos dar andamento aqui, que dia que você vai fazer? É mais fácil. Ou seja, vai fazer a coisa andar. Exato. Quando eu estou fazendo no automático, isso toma um tempo, tá? E ainda nós não temos estrutura eletrônica para suportar essa demanda de processos. O nosso processo eletrônico de 2014, 2015 para frente, para vocês terem uma noção, todos os processos que são considerados da área civil antes de 2014, eles não serão digitalizados. Quando eu tenho que dar andamento nos meus processos em São Paulo, eu tenho que ir para São Paulo fisicamente, ou mandar alguém tirar cópia do ato, e aí eu venho fazer. Tá? Eles não vão para o computador, eles não serão digital. Os processos criminais são digital, mas há uma sobrecarga. E aí nós tivemos um período de pandemia, um poder judiciário que não tem infraestrutura eletrônica ainda, que inclusive foi invadido há pouco tempo, e a gente vai tratando disso num problema de demora. Então, se você não quiser que demore, não pratique o ilícito, ou se praticar o ilícito, não seja preso. E se você está enganado, se você está preso enganado, você se ferrou, né? Porque você vai ter que esperar o... Vai ter que esperar o processo demorado para você sair. Até lá você, né? É. Ai, gente, tá vendo? Né? Não vou nem falar se ele é a favor ou contra a pena de morte, senão eu vou ficar bravo. Ó, Eu sou contra. Ai, ufa, que bom. Né? Eu acho que é um processo... Mas você acha que, por exemplo, a justiça... Eu vou ser bem delicado para falar. Daqueles, né, de vai aqui. Você acha que a justiça, ela é falha em alguns momentos, dependendo do que a pessoa tem de dinheiro? Por que eu falo isso? A gente vê que às vezes tem políticos, né, que é encontrado com droga no helicóptero e tá solto. Mala de dinheiro. Não sei o quê. Sendo que, tipo, uma pessoa que vai roubar, tipo, no mercado, ela vai presa. Não que ela não tem que ser presa. Sim. Mas esse político que a gente tá... Que, assim... A gente tá vendo, A gente tá vendo e já foi comprovado, ainda continua solto. Por quê? O que é essa justiça que faz com que um seja preso por menos e o outro que pode fazer tudo o que quiser e continuar solto? Maluquice isso, né? O do mercado, a gente até tem o princípio da insignificância, né? Que aquilo que ele roubou talvez não fizesse tanta falta para aquele ambiente e ele nem fosse preso. Mas ele vai ser levado pela PM e provavelmente vai ter ali uma correção emocional. Que é justo. Para o político. O danado tem foro privilegiado. Isso quer dizer que ele vai ser julgado por um tipo de judiciário diferente do que essa pessoa que roubou o mercado. Começa aí. Um outro problema é que eles escrevem as leis. Uhum. Aí é que tá, né? Não vai escolher, não vai ser o preto aí que tá lá da comunidade. Tá? E quem faz rolo, que tem dinheiro, ele provavelmente ele tem a informação do que pode ou não dar errado. Exemplo. Você é funcionário público e eu sou advogado, vou lá e te proponho que você acelere os meus processos em contrapartida a um mimo financeiro na sua conta. Tá? Este momento que eu estou fazendo é o crime. Júlio, eu não quero mimo financeiro na minha conta, quero que você traga o dinheiro. Tá bom. Eu te trago o dinheiro, você arma com a polícia e me faz um flagrante preparado, produzido. Não tem nenhum problema. Aquele momento é a consecução do crime, o flagrante já foi. Por isso que ele não fica preso. Em algumas malas, em alguns dinheiros, em alguns valores apreendidos, inclusive voltam para ele. Porque ele tem como justificar. O procedimento da Rosiana Sarney, quando a Federal entrou na empresa dela e ela tinha 7,5 milhões no cofre. Eu não sei nem o que é isso. Eu não consigo nem imaginar assim. 19 meses depois, o dinheiro devolveu para ela. Era um empréstimo do BNDES. Por que ela foi presa? Por outra meia dúzia de coisas que ela estava fazendo, mas o dinheiro estava tudo certo. Algumas malas que a gente viu andando por aí, dinheiro na cueca. Então a dificuldade é entender o que aconteceu para a gente trazer aquele fato para o direito e ver se dentro do direito ele está enquadrado no... E aí o que pode ocorrer? Normalmente quem faz errado e já é profissional em fazer errado sabe essas informações. Usa isso a seu favor, né? Sabe as brechas que tem. É bem orientado, né? Tem um bom você advogado. pode fazer até aqui, se você fizer isso, acontece isso. Tá? Então, de forma muito clara, é isso que acontece. E aí a gente volta. Se você fizer o ilícito, tem que compensar.
né, não vai ser pego, né? Não é apologia que a gente tá falando. Não, a gente tá fazendo apologia ao crime, mas se for fazer alguma caca, pelo menos dê dinheiro, né? Senão fica em casa, vai arrumar um emprego decente, faz outra coisa, né? Vai carpir um lote, né? Faz alguma coisa. Então, assim, a dificuldade está aí. A grande dificuldade é essa. Eu sei o que pode ou não me prender e aí eu uso disso. E caso eu seja preso em razão de ser político, quem vai me julgar é a determinada casa. E aí a gente começa com algumas vantagens. Doutor Júlio, a nossa Constituição é de 1988. Novíssima, né? O que você acha dela? O que você acha da Constituição? Você acha que tem que ter uma reforma? Você defende uma reforma constitucional? Ela já vem sendo remendada, né? Com várias emendas constitucionais. As reformas, o direito ele busca alcançar os anseios populares, tá? Eu acredito que com a pandemia os anseios populares aceleraram muito. O detalhe é saber se esses anseios vão continuar no processo de evolução da sociedade. Tá? Mas essa nossa Constituição, particularmente, é ela que garante todos os direitos sociais do cidadão, porque antes eles não existiam. Inclusive a criação do Código de Defesa do Consumidor, da Vara Especializada do Direito do Trabalho. E sempre o direito vai ser atrasado, sempre o direito vai precisar de uma reforma, sempre o direito vai precisar de um remendo. Porque ele foi escrito num tempo, e por mais que os legisladores daquele tempo conseguissem desdobrar questões, ele não alcançaria 2021. Tá? Né? Porque a sociedade vai mudando também. Hoje a gente tem internet, também tem crimes virtuais. Sim, né? já tem as delegacias específicas para isso. Esse é o problema da Bíblia, né? Que eles não emendam, não tem remendo. Aí a pessoa tá lá, aí tem todo esse negócio. Ai, que isso que é polêmico, tô brincando. Mas eu acredito na Bíblia, eu acredito que a Bíblia foi uma espécie de constituição ali da época, sabe? Um livro, uma norma de conduta ali, né? É algo muito complicado, né? Ou você é cristão e acredita no que está escrito, ou você não é. Né? Eu não sou cristã. Porque você chegou num ponto que não dá pra gente estilizar o que está escrito lá, né? Eu não Mas sei, é exatamente eu acho que ali isso, não há um processo, uma né, verdade de interpretação, ali. né? Cada um interpreta do jeito que dá. Jeito. Ou do jeito que dá mais dinheiro, né? Né? Mas eu acredito em eu acredito no que está ali nas verdades ali, né? Principalmente quanto narração histórica, né? Ali narra uma história, a história de um povo, de um tempo. Mas aí aquelas proibições, por exemplo, o homem não pode namorar com ela, era válido para aquela época. Hoje já não tem tanto sentido. Ela vem travar, né, um processo social, né? Como foi mudado na Constituição, né? Dessa questão de gênero, dessas questões, né? Então é isso. A Constituição a gente pode tratar como lei morta, né? As pessoas que defendem a Bíblia falam que ela é uma lei viva, com aplicação e renovação diária. Mas isso é muito complicado. É uma subjetivo demais, muito difícil, né? Não a hora pode que você cortar fala das barba. verdades, né? Por exemplo, é uma verdade sua, com a sua interpretação. Outra verdade minha, com a minha interpretação. Sim. E aí, qual é a verdade? Aí fica um pouco difícil. E em determinados momentos nós temos aí fala que verdade. É a fé. A gente vai para o mistério, né? Que é um problema, né? A gente vai para uma fé que tem que acreditar em algumas coisas que não são justificáveis. Então, quando chega na parte da fé, eu já fico meio assim, porque eu não tenho muita, mas é um relato histórico imenso, a Bíblia. Uma história de uma época. Olha, eu cheguei num ponto que, assim, ou eu acredito que é Deus, tudo, eu acredito que nada é Deus. Tá? Então, eu particularmente acredito que seja Deus. As regras para acreditar nisso, talvez eu tenha pulado essa lição. Tá? Porque não dá para, dentro desse processo de entender a palavra, eu excluir o outro. Não é para isso. Não tem a cara de Cristo isso. A exclusão. Eu falo com o povo lá, Deus ama todo mundo. Tá escrito Deus ama todo mundo menos gay? Não, gente. Não tá. Então se é todo mundo. Não tem o que vocês estão querendo, né? Não é? Aí fica difícil, né? É que eles pegam uma passagem, eu não me lembro exatamente em qual livro, que fala que o homem deita com a mulher. E que os alcoólatras, aí ele os afeminados não vão para o céu. Aí eles vão para essa interpretação. Mas se eu for pro céu, pra esse povo que acha que vai, eu vou pedir para descer na hora. Porque não dá. Falar, olha, aqui, desculpa, deixa eu ir pra baixo. Vamos voltar para baixo, aqui não tá legal, não. As más línguas falam que médico e advogado acham que é Deus.
Não, nunca achei, não. Nunca achei. Nunca. Olha que Mas você bacana. já trombou gente que se acha demais? A gente brinca, às vezes, até na faculdade com os alunos, que eu falo para eles que eles já são desembargadores, né? Ministros, assim. Ah, professor, isso é assim, assim, assim. Tá ótimo, onde você viu? Ah, no Google. Tá, e quem escreveu? Vai, vamos lá. Fonte, Google. Aí ele vai lá, o cara é aluno também, igual a ele. Né? Olha, o que eu estou te falando, eu tenho títulos que defendem aí para trás, eu tenho tempo de profissão, eu tenho experiência prática e teórica. E está no livro também, que a gente usa como material didático, porque eu que escrevi a grade. Então fica mais fácil. Mas nós temos muitas pessoas que têm talvez esse sentimento aí que são deuses do processo, ou deuses nesse sentido. Mas eu acho que é mais fácil os médicos terem esse sentimento. Porque tem a vida, né? Tem a vida, né? A gente só tem a vida financeira da pessoa, não é nada. Mas quem é pobre, fiz? Você não tá. É que você, né? Você tem um carro de 200 mil, se bater a gente, o ônibus daqui a pouco, ó, tem que acabar que o ônibus tá passando ali na frente. Tô brincando, né? Mas... Não tem. Se você não fosse advogado, você ia ser o quê? Que Professor. você seria? Professor. A minha sacada é ser professor. O que eu gosto de ser é ser professor. Eu já era professor antes, né? E aí trabalhei com academia durante um tempo, escola municipal durante um tempo, escola pública, e eu fui depois para o direito. A minha grande sacada é ser mestre, é ser professor, essa questão de auxiliar no processo de formação do caráter acadêmico da pessoa, ver o processo de transformação de alguém que começou com você e saiu dali há 5 anos, ver como muda o ser humano, não só a parte técnica da coisa. Mas ensina eles também a trabalhar para mudar o mundo, não só para ganhar dinheiro, para ficar mais bonitinho. Esse processo, às vezes, esse processo de trabalhar o mundo demanda mais do nosso cliente do que da gente. Né? Às vezes é muito comum falar assim, advogado mente. Falo, desculpa, eu contei o que meu cliente me contou. Olha, tá vendo? Quem mentiu foi ele. E normalmente, particularmente lá no meu escritório, como nós atendemos por mês, né? A gente atende por processo ou por mensalidade. A pessoa já me atura há algum tempo. Eu tenho um cliente de 2001 comigo. Então ele sabe o que ele deve ou não deve fazer, porque ele faz a mesma coisa desde 2001. Então a hora que ele vem me contar a história, ele já me conta a real. E a hora que nós vamos para o poder público, a gente já vai com aquela história que de fato aconteceu. Tá? Porque se ele vier contar para mim a mentira, eu não vou orientar ele a fazer outra coisa. Tá? Porque é um processo nosso esse. Porque o que nós podíamos ter feito de orientação foi na prévia, na antecipação, na prevenção. Não no restante. Aí fica um pouco difícil. Eu tenho um sobrinho que ele é criminal, né? E um dia ele tava full pistola no Facebook falando, não minta para o seu advogado, jamais. Não, eu acho que ele chegou lá na hora, ele descobriu alguma coisa do cliente dele que ele não sabia. Eu acho que o grande problema com o advogado é a omissão. Acho que nem mentira, sabe? Eu nem me preocupo se o cliente mente ou não, porque os meus normalmente mentem. Se você é cliente dele, ó, você acha que tá abafando. Eu trabalho com números. Os documentos me falam uma coisa, a multa fala outra. Eu estou no negócio há alguns anos. Ah, Júlio, eu não fiz nada disso. Eu falei, tá ótimo, então, sem problema nenhum. Fiscal que não gosta de você. Ah, ele tem uma raiva da minha família. É, normal. Normal. Eu acho que o grande problema é a omissão para o advogado. Tá? É esse o nosso grande problema. O advogado, para nós, é a melhor coisa do mundo, mas para nós, processualmente falando, é a pior coisa do mundo. Tá? Porque ele lembra de detalhes na frente do juiz e não lembra na sua. E nós simulamos, para você ter uma ideia. Ah, Júlio, olha, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer uma audiência X, tá ótimo. Fizemos uma reunião para desenvolver contrato, desenvolvi processo, corrigi processo, o processo está pronto. Ótimo, vamos simular a audiência de instrução. A gente simula a audiência de instrução. No mesmo tom de conversa, nas mesmas nuances que pode acontecer. Tá? E aí a hora que chega na frente, ele fala, então, mas... Naquele dia lá, pensando bem... Eu acho que aquele cheque era realmente disso. Aí não adianta. Porque você monta toda a estrutura que deve ter acontecido com essa pessoa dentro da conversa que ele te passou. E aí a hora que chega lá uma outra, descaracteriza tudo, né? E voltando para aquilo que a gente comentou há pouco, o livre convencimento do juiz. O juiz está ali para que você o convença, se você é honesto ou não, para se você é um criminoso ou não. E aí, às vezes, você contou uma história toda bonitinha, e aí o cara fala, mas isso era assim. Aí quebra tudo e fala, doutor,
Não tem mais base essa história que o senhor está contando. Perde o sentido aqui pra gente. E aí a gente acaba perdendo o processo por causa disso, que é um problema. É por isso que vocês não vão às audiências, a gente pede um preposto. Doutor Júlio, o que você falaria para aqueles jovens ou não jovens que tá pensando em fazer direito? Então, olha, eu tô olhando para você agora. Olha para essa câmera e fala, desista. Não, tô brincando. O que você falaria para essas pessoas? 5 anos vai passar se você fizer ou não faculdade. E o direito pode mudar a sua vida financeira e social. Pela porta do seu escritório pode entrar um carro, uma casa, algo que talvez você nunca ganhou na sua vida inteira até chegar na porta da faculdade do direito. Talvez essa seja a diferença. Tá? E o que eu falo para os meus alunos, que o tempo passa, se eles estudarem ou não. A gente está em 21, 2026 vai chegar com algumas pessoas sendo formandas. Se você estiver lá, parabéns. Se você não estiver, passou os 5 anos do mesmo jeito. É uma questão de prioridade e escolha. Não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Se vira. Para de gastar no final de semana. Mas tem gente que não tem dinheiro nem para gastar no final de semana. Para de trocar de telefone. Faz uma renda extra. Faz né? alguma coisa, vai vender trufa. Mas tem gente que não tem nem o que comer. Aí ele não tem como ir para a faculdade. Né? Aí é um gente- problema Aí social. vamos É um vamos problema atrás social. das bolsas, né? Vamos tentar alguma coisa. É difícil a bolsa. E assim, a pessoa que não tem o que comer, ela não tem condição de ir para a faculdade. Porque ela não tem estrutura para isso, né? E o É pior é uma que tem muita dificuldade. gente, assim, a gente acha que não tá perto da gente, Não, tem né? um monte. Mas tem muita gente. Nós somos privilegiados, tá? Em vários sentidos, nós somos privilegiados. Há um país que passa fome, há um país que não tem condição de fazer nada. Se você já está no banco da faculdade, você é exceção. Principalmente num país como o nosso. Tá? Há uma dificuldade muito grande para você chegar num banco de faculdade. E que também não garante muita coisa também, né? Então Não. por isso que você tem que, de certa forma, ir. Porque você pode ser formado e ser Uber. E Pode. não querendo desmerecer os Ubers, Sim, né? sim. Mas, tipo... Você pode virar vendedor. É. Para quem, às vezes, eu já tive alunos de 83 anos e estavam Nossa, fazendo que direito. delícia. né? Realização. Que É, delícia. pessoal. Então, assim, a faculdade vai te acrescentar. Conhecimento é cumulativo e ninguém te toma. Graças a Deus. Tá? O que você vai fazer com esse conhecimento vai demandar de N fatores. Júlio, eu fiz direito e estou indo para o mercado de trabalho e ninguém me dá uma oportunidade. É assim, é o mercado de trabalho, você é um concorrente deles agora. E para eu ganhar dinheiro? Para você ganhar dinheiro, a única forma nesse país é colocar mão de obra trabalhando para você. Senão você não vai ganhar dinheiro nunca. Só a minha mão de obra trabalhando eu vou ficar rico? Não, não vai, você vai sobreviver. Mas eu não consigo nem arrumar um emprego. O direito depende de onde o seu conhecimento vai conseguir te levar. E de qual é a relação de network, a relação comercial que você Você tem que ser consegue visto de alguma desenvolver. forma. Eu acho que toda Exatamente. profissão é assim. Você sai e tem que ser visto. Eu falo, talvez, o visto tudo bem, que eu ainda estou me familiarizando com essa questão do digital. Mas eu falo do desenvolvimento mesmo. Você não pode ficar... É o mesmo problema do empresário. Eu falo isso para os meus clientes. O empresário abre a empresa e ele sofreu pra caramba para abrir aquilo. Ele abriu uma porta, abriu um comércio, uma loja, uma padaria, um boteco, qualquer coisa. Tá? Aí ele acha que todo mundo é obrigado a ir lá porque ele se lascou para abrir. Começou o jogo. Qual que é o seu diferencial? Você abriu um CNPJ? Ótimo, começou o jogo aqui. Vamos manter ele aberto. Você fez uma faculdade? Começou o jogo, a hora que ela acaba. 5 anos de faculdade é maravilhoso. Você vai para o boteco, vai descobrir isso, vai descobrir aquilo. É fantástico faculdade. Eu, se pudesse ficar só estudando, que eu acho maravilhoso. Tá? Mas a hora que você vai para o mercado de trabalho, você vai entender o que as pessoas realmente acham de você. Não, todo mundo me acha um super aluno, vem tirar dúvida comigo. Ótimo, acabei, passei na OAB, tenho carteirinha. Ninguém mais tira dúvida com você, porque agora pode cobrar. Não, todo mundo me achava um gênio. Ninguém te procura. O vizinho separou. Mas procurou outro advogado lá. Morreu não sei quem, mas não procuraram a gente. Então, a questão do relacionamento, a faculdade não ensina isso. Que é, às vezes, uma discussão que nós temos no conselho. A faculdade deveria dar um pouco de noções comerciais para o advogado. Porque o aluno sai da faculdade se achando muito. E para quem está nesse processo social de progressão, ele precisa de relações comerciais. Para quem entrou na faculdade e vai sair de lá com trabalho engatilhado, com questões organizadas, é porque ele já tem um network, ele já tem um padrão social que vai facilitar isso para ele, ponto. Simples assim. Eu sou pobre e aí comecei a faculdade e saí trabalhando no escritório de milhões. Exceção. Eu sou pobre e saí da faculdade.
Vamos correr atrás do que pode acontecer. E aí é necessário relações comerciais. Entender um pouco de comércio. Olha, eu posso visitar as empresas? O Estatuto da OAB fala que pode. Então vai lá, visita a empresa, entrega o seu cartão pessoalmente. Fala o que você faz, o que você não faz. Ah, já tem advogado. Fala para o advogado, passar alguma coisa mais simples para você. É que a gente sai da faculdade também achando que a gente fez a nossa parte. Igual o empresário que abriu a loja. Não, eu fiz a minha parte, fiz 5 anos de faculdade, como se fosse alguma coisa. Não, agora as pessoas... você vai descobrir que você não é ninguém. É a primeira lição que a vida vai te dar. Você não é nada, profissionalmente falando. Então, ou você se faz, ou o mercado não te acolhe. E se você desistir, você vai ter que trabalhar para alguém. Entendi. Ó, uma aula, né? Muito didático, né? Você vê que é Mais professor fácil. mesmo. E só para finalizar, não tem nenhum problema trabalhar para as pessoas. Olha, eu fiz, me esforcei. Legal, não é para mim ser empresário. Fantástico, tá tudo bem. A pessoa quer passar o cartão 6 horas da tarde Tá na sexta-feira e beber a cervejinha, não sei o que, e voltar na segunda. Tá E tudo se ela é bem. feliz, Ela não tem. quer levar os problemas para casa. Porque se você se atreve a ser o proprietário, você vai trabalhar mais que todo mundo. Pelo menos no começo. Até que a coisa flua. Depois você vai ter mais liberdades. O que às vezes o empregado confunde é o fato do empregador, do patrão, não ter horário. Ele chega na empresa a qualquer horário, ele não vem de uniforme, ele vem de chinelo. Eu tinha um cliente que ele ia de chinelo trabalhar em bermuda. Mas ele vendia em 3 horas o que a empresa não conseguia produzir em um mês. Pelo computador. E aí os clientes para mim falavam, ele vem aí de carrão, vem de chinelo e não sei o quê. Eu falei, o que você tem com isso? O lucro, meu bem, isso Quem que paga o seu salário? O fato dele vir de chinelo ou não, seu salário está atrasado? Eu ia ficar com inveja. Eu falei, eu também queria ir de chinelo, né? Essa questão. A nossa conversa é de produção, não de falta de pagamento, falta disso ou falta daquilo. Vocês estão entendendo o que a gente está conversando aqui? E falou, tá. Falei, o que tem a ver o cara vir de chinelo? Eu também ia adorar trabalhar chinelo de bermuda. Também. Meu pé é largo, o chinelo ia ficar muito melhor. Então, muda muito. Eu acho que essa é, talvez, o fato da gente encarar as coisas com mais verdade para nós mesmos, que o fato de abrir a empresa é um passo e não uma realização. O fato de terminar a faculdade é mais um passo e não uma realização. Pode ser parte da sua realização profissional, pessoal, mas não é a realização da sua vida. Você tem que continuar a caminhada. É só o começo. É só o começo. E aí você muda o jogo, desculpa a expressão, você muda o processo, você muda a caminhada. Você vai ter que se dedicar mais, fazer mais, produzir mais, ser mais. É por isso que a vida vai te amoldurando, né? Entendi. E o nosso podcast chama Sem Tabu. Pra você, tem alguma coisa que ainda é tabu? Pra mim, política é um grande tabu. Sem tabu é ótimo, né? Isso não existe no Brasil de jeito nenhum. Né? Eu acho que o principal tabu, para mim, é o ser humano. Que hoje ele te dá uma informação porque ele está na sua frente e amanhã ele muda a informação porque é bom para as redes sociais ou para o meio. A minha grande dificuldade em entender é entender o ser humano e por que ele age em prol dos seus interesses de forma tão escancarada e tão declarada. Talvez esse seja o meu maior tabu, em entender o outro. Ótimo. A gente queria agradecer, né, Dê? Obrigada, Você Dr. ter vindo, Júlio. olha, foi muito rico Muito por toda essa produtivo. informação. Obrigado. Assim. Foi muito especial. Eu falei também no final, tá vendo? Mas é de verdade, muito obrigado, assim. Obrigado, assim. pra mim foi um pra prazer. quem gostou de você, assim, falou, não, eu quero seguir ele, ou eu quero... Aonde que a pessoa te encontra? Você tem alguma rede social, em algum Eu lugar? estou ali no escritório, Totalité. Eu não sou muito afeiço às questões da comunicação, da internet, das mídias. Nós temos um Instagram que vai passar a ser gerido por uma empresa a partir do ano que vem. É Júlio Fernando GTB. Que Gerolim Teixeira Batista é o nome do escritório. Aí vai ser Júlio Fernando GTB. Eu acho que é @Júlio Fernando GTB no Instagram. Coloca lá, Júlio Fernando GTB, e você... Isso, procura, sem problema. Quiser fisicamente, lá no escritório. Ele já tá feito, ele não precisa divulgar. Ele não quer mais cliente, porque já tá... Precisa de cliente todo dia. E depois eu peço para vocês colocarem o telefone, alguma coisa. Está sempre Sim. muito à disposição. Você aí me nos passa, a gente créditos coloca no finais, crédito, então já isso. vai estar no crédito lá, E você... pode mandar mensagem lá, sempre que possível eu respondo.
O 17 quem responde é o escritório, o 011 quem responde sou eu. Às vezes demora um pouco, porque eu trabalho com atendimento e a hora que eu estou atendendo não tem como eu responder o telefone, que é uma dificuldade. Tá? Mas ainda não tenho essas questões das mídias, não. Mas precisa de cliente. Tá, por Precisa favor. de cliente, por favor. Gente, e ele não é tão velho não, tá? A gente tem quase a mesma idade. Verdade. Né? Então, verdade. ó, por favor, hein? Ele só é mais sério. Você quis dizer com isso, mas tudo bem. Muito obrigado, sim, pela sua disponibilidade. E você que está assistindo a gente aí, ó, curte, compartilha, manda. Você tem dúvida, assim, daquela herança da família? Manda para eles, qualquer tipo de direito, assim. E toda quarta-feira, às 20 horas, é só entrar no canal do YouTube aqui da Detremura, que sempre vai ter um convidado especial, tá bom? Muito obrigado, gente, e até a próxima. Até a mais. próxima. Não esqueçam o joinha, compartilhem. Beijos!